Uma temática que eu sempre venho trabalhando, que são complexos agroindustriais, né, a pequena produção, né, ou agricultura familiar, e também um pouco nessa questão regional. Eu tenho trabalhado com o resgate nas visões do Wilson Cano, do Francisco de Oliveira e do Celso Furtado, que para mim são autores de vanguarda, importantes da própria formação econômica do Brasil. E então se está trabalhando também nesse sentido de ver essa questão regional, um pouco o próprio Américo Pacheco com a obra A Fragmentação da Nação, né? Então tentando entender um pouco esses espaços um pouco regionais, mas que vão um pouco além, muitas vezes, dos próprios espaços nacionais e suas novas configurações, né? Que com a crescente globalização, né? Vai redefinindo então todos esses espaços. Então, tem nessas áreas dos complexos agroindustriais específicos uma ênfase bastante forte na questão de instituições, né, a questão institucional, então o neocorporativismo, e que eu acredito que seja também uma temática importante quando se discute a questão regional, né, que extrapola um pouco essa visão de regiões só de espaços geográficos, né, mas que muitas vezes espaços que não são contíguos, dependendo das próprias relações que se estabelecem na dinâmica histórica e das formas como se relacionam com o próprio Estado, né, em questão das forças de lobbies e de grupos de interesse específicos. Então, nesse caso, também se aprofunda esse nível meso de análise, que me parece ser extremamente importante na pesquisa, né, porque a teoria marxista ela é importante como um pano de fundo, um tema mais abrangente, quando se analisam classes sociais. Por outro lado, a teoria microeconômica me parece que dentro do âmbito da economia, né, também ela e das ciências sociais como um todo se torna num nível realmente muito fragmentado, muito particular, e num nível meso de análise, então se está avançando bastante nessas análises, considerando as questões neocorporativas fundamentalmente como uma via de mão dupla, utilizando inúmeros arcabouços teóricos da escola na qual eu sou mais filiada, que é a da Unicamp. O que se pretende nesse momento também é um resgate maior dentro de uma dinâmica mais recente do desenvolvimento, então sempre tendo em vista complexos agroindustriais e outras grandes redes e analisando todas essas questões dentro de um panorama de uma dinâmica que é específica, ela é uma dinâmica particular. Então, resgatando uma dinâmica realmente de análise, né, que eu acho que ultrapassa um pouco essa visão anterior que a gente tinha de uma agricultura uníssona, agregada, etc. Tentando ver nas instituições também as organizações não só formais, mas também informais, presentes nesse processo. Ter sempre em mente a questão de uma agricultura sociológica, não apenas uma agricultura econômica, eu acho que há muito espaço hoje para pesquisa interdisciplinar. Então, acho que não se pode ficar nem fechado demasiadamente dentro do campo da ciência econômica, apesar de ser essa a nossa formação básica, mas ter essa abertura para conversar com as outras formas de desenvolvimento rural, por exemplo, né? E lançando mão sociologia, relações internacionais e todas essas diferentes questões que hoje são fundamentais para a compreensão de um processo de uma forma mais abrangente. Parece que instituições, né, e questões de pobreza, questões de desenvolvimento são fundamentais, né? Levar sempre em conta que desenvolvimento pressupõe uma estratégia de redução da pobreza, né? Então, todas essas questões me parece que são cruciais em qualquer tipo de análise, e a gente não pode perder jamais o pano de fundo mais geral do que preconiza isso. Dentro de uma simplicidade acadêmica, não há necessidade de se buscar muitas vezes arcabouços teóricos tão requintados, mas dentro de uma simplicidade acadêmica se pode chegar a conclusões muito importantes. Vejamos, por exemplo, um dos principais expoentes, acredito eu, da nossa literatura na agricultura, sobre a agricultura nacional, Rodolfo Hoffmann, por exemplo, que há pouco tempo atrás escreveu um artigo mostrando justamente que não é só a agricultura familiar que produz alimentos, né? Nós temos, na verdade, também o grande negócio que está muito presente nessa questão. Então, desmistifica, por exemplo, questões que antes se vinham colocando como fundamentais, né? Temos que ir atrás da verdade, não só apenas daquilo que a gente acha que é legal, né? Imaginar, não, vamos dizer que
que o comportamento seja esse, porque é legal que o pequeno seja só o produtor de alimentos, né? Mas acho que temos que extrapolar todas essas questões e buscar na veracidade dos dados a importância que tem tanto a agricultura familiar como a agribusiness. A agribusiness é fundamental na questão de gerar superávites na balança comercial para fazer face dentro das nossas relações com o exterior, e a agricultura familiar, obviamente, ela é sempre fundamental também do ponto de vista, inclusive, né, de solucionar, não diria exatamente apenas solucionar, mas minimizar todos os efeitos que se tem, por exemplo, do êxodo rural, que é uma constante no caso brasileiro também.